Fala, teachers! Boa tarde, primeiramente, aqui. Pedro falando aqui do Viver de Inglês. Muito animado de poder compartilhar essa live aqui com vocês, tá? Poder falar mais sobre como que professores comuns estão conseguindo aí dobrar o valor da sua hora-aula nas aulas que tem com seus alunos particulares, né? Ou até mesmo quando conseguem formar turmas, tá? Então, nós como professores, né? Professores de inglês, o grande desafio para um professor de inglês é conseguir atrair mais alunos, né? Captar mais alunos. E nós vamos ajudar você, então, a entender como que você pode captar mais alunos e também cobrar um bom valor de hora-aula deles, tá? Lembrando só que essas lives, né, de aquecimento, elas estão sendo feitas aqui em preparação para a semana Teacher 10 em 30, tá? Então, na semana Teacher 10 em 30, a gente vai falar nos dias 11, 13 e 14 de agosto sobre como um professor de inglês ele pode chegar a fazer R$10.000 por mês trabalhando 30 horas na semana, tá? É uma realidade possível, a gente está aqui para apoiar e ajudar os professores de inglês a conseguir esses alunos, e essas lives elas vão te ajudar já a ter uma boa ideia do caminho que você pode seguir. Mas se você quiser ter tudo, clica lá no link da bio, se inscreve, porque lá a gente vai conseguir passar com muito mais detalhe, tá? As informações que podem fazer a diferença aí no seu crescimento profissional, tá? Começando então aqui a nossa live, pessoal, quando a gente fala sobre o valor da sua hora-aula, por que é importante a gente começar a falar sobre esse assunto e qual que é a diferença que isso vai trazer para você? Primeira coisa, né? Quando a gente fala de hora-aula, isso vai ditar o quanto que você vai ganhar diretamente e o quanto que você também vai trabalhar. Qual que é um problema, né, ou um erro muito comum, é uma armadilha que a maioria dos professores acabam caindo? Eles acabam abaixando o valor da sua hora-aula para conseguir mais alunos, muitas vezes por falta de autoconfiança, e consegue até mais alunos. E aí você tem duas opções só que vai acontecer com você quando você faz esse tipo de escolha. Primeira opção, você pode ter uma hora-aula baixa e poucos alunos, e aí você vai trabalhar pouco, mas vai ganhar muito pouco também. Não vai conseguir, até mesmo, vai estar sempre ali quase se afogando para conseguir se sustentar. Opa! Aí. Ou a segunda opção, você pode sim conseguir encher a sua agenda e ter vários alunos num valor de hora-aula menor, só que aí você não tem mais vida, né? E você sente que você trabalha muito e o seu resultado não está de acordo com o seu esforço, com o quanto que você faz. Isso é bastante comum também, tá? Então, a gente quer o quê? Evitar. Você precisa encontrar uma forma de você conseguir ter o trabalho numa quantidade de horas que seja ok, que você consiga aí fazer as coisas do seu dia a dia, mas ganhar bem por isso, tá? Por isso que é importante você prestar atenção qual que é o valor da hora-aula que você vai cobrar, tá certo? E beleza, Pedro, então já sei que isso é importante, eu já tinha esse conhecimento, eu preciso realmente saber. Eu tenho alguns alunos hoje, eles me pagam ali em torno de 40, 50, 60 horas. Como é que eu faço para eu aumentar isso? Tá? E aí tem alguns passos aqui, eu vou falar hoje para vocês sobre 3 passos simples. Tá? Existem alguns passos aqui que você precisa fazer para conseguir aumentar a sua hora-aula. Tá? Qual que é o primeiro passo? Você precisa pensar, primeiramente, na sua entrega. O que eu estou falando com relação a isso? Às vezes a gente só fala assim para o aluno, eu vou fazer com você aulas 1 hora por semana, 2 horas por semana, e o valor da minha hora é R$60. Então, um exemplo, né? R$60 a hora, uma vez por semana, vai lá dar em torno de R$240 por mês. Então, você pagando R$240 por mês, você faz 1 hora por semana. Em que isso te diferencia de todos os outros professores particulares que existem por aí? O que isso ajuda com que o aluno tenha desejo e fale assim, nossa, olha que incrível o que esse professor tem para me oferecer? Quase nada. E se você fica muito igual a tudo que está sendo oferecido por aí, porque são poucos os professores que têm esse tipo de conhecimento, então acaba que todo mundo faz isso, qual que é o seu diferencial? É o valor da sua hora. Então, se eu sou igual a todo mundo,
a competição, ela passa a ser uma competição de preço. E aí eu não consigo aumentar minha hora-aula porque eu tenho que ir abaixando para conseguir convencer a pessoa a fazer comigo. Então a primeira coisa que vocês têm que pensar é como que eu empacoto as minhas aulas, né? Como que eu faço um pacote que seja algo interessante e que demonstre mais valor naquilo. Que o meu aluno ele consiga enxergar que o que eu estou oferecendo para ele é um conjunto de ferramentas que vai trazer para ele um resultado no menor tempo possível. Não estou falando aqui de promessas milagrosas. Eu estou falando de você empacotar as suas aulas num produto, tá? Que você vai conseguir mostrar isso para o aluno. Tá bom, Pedro. Como é que eu faço isso? E aí, vamos começar então aqui falando sobre a sua entrega. Quando você dá as suas aulas de inglês, você tem um livro aí que você pegou dentro da sua casa e faz com ele, ou é um material próprio seu que você desenvolveu? Como que é isso? Primeira coisa que você tem que pensar. Vou trazer o que geralmente os professores fazem, vou mostrar para vocês como que vocês conseguem transformar o que você pode falar com o aluno com coisas simples. Vamos imaginar que você já tem um livro, né? Que você ou compra online, ou que você já está usando, que você já tinha na sua casa, tudo isso, você tem um PDF dele, você consegue fazer essas aulas online com o seu aluno, tá? Primeira coisa então, as aulas, ele é um entregável? Ele é. Mas eu não consigo colocar outros entregáveis que, colocando eles junto, vão dar mais valor para aquela pessoa? Então, vou colocar aqui, ó, eu tenho um pacote de aulas de 1 hora por semana, um exemplo. O que você pode colocar também? Atividades extras de treinamento, um exemplo. Quando você coloca, e aí você vai fazer o quê? Você vai pegar uma mensagem e na hora de você fazer sua aula demonstrativa, você vai pegar e colocar isso em tópicos, tá? Então você vai ter as aulas, você vai ter atividades adicionais de treinamento. Aí às vezes o aluno vai perguntar assim, mas eu não gosto de tarefa, eu não quero fazer tarefa. Não, são atividades complementares. Tá? Se você quer aprender e aprender rápido, né, você quer acelerar, eu te aconselho muito a fazer, tá? Essas atividades complementares. Até aqui tudo bem, a maioria dos professores faz, tá? Outra coisa que você pode trazer, aí você traz mais um ponto, aqui, mais um ponto. Você pode colocar assim, algo que, olha, não vai despender muito do seu tempo. Acesso a dúvidas através do WhatsApp qualquer hora do dia, ou você pode colocar em horário comercial, né? Só para não ficar te mandando mensagem em horário nada a ver. Em horário comercial. Ou seja, olha, eu consigo tirar dúvidas fora do horário da aula? O aluno vai ali, às vezes, te mandar uma mensagem, professor, olha, eu tive que fazer um e-mail, eu tive que fazer uma coisa, não sei o que fazer, tal, você pode me ajudar? Duvido que muitos de vocês já não fazem isso. Só que não coloca ali como um entregável. A pessoa não vê isso como algo a mais, ela vê isso como só sua obrigação. Não, coloca ali, é um entregável, responder as perguntas que eles têm durante a semana. Tá? E isso não vai despender muito do seu tempo. Aqui. Outra coisa, você pode trazer também mini cursos. Tá? O que é um mini curso? Às vezes você falou assim, eu dei uma aula muito interessante para um aluno sobre entrevista de emprego, tal. Você pode gravar aquela aula e colocar como disponibilidade para ele também. Então, quando você for fazer a sua apresentação, pega tudo o que você vai entregar para esse aluno e coloca em tópicos. Porque isso faz com que a pessoa ela perceba que ela está recebendo muito mais do que realmente está acontecendo ali, tá? Na verdade, o que está acontecendo é que você está entregando muito e o aluno sente que é menos, tá? Então, a gente precisa passar essa visão completa, de um pacote completo do que a gente está fazendo para esse aluno. E se você hoje não tem ferramentas adicionais além das suas aulas, já pense em colocar isso. Pensa o seguinte, qual que é o seu diferencial como professor particular de inglês? É a personalização que você consegue trazer para a necessidade daquele aluno. Agora, se você fizer tudo personalizado para todos os alunos, você não tem vida. Você vai ter que ficar criando aula o tempo todo. Então, você tem pontos que você consegue personalizar. Eu consigo responder pergunta? Consigo, desse aluno. Eu consigo criar alguns PDFs adicionais para ele poder ter acesso? Consigo. Consigo criar um grupo de WhatsApp com todos os meus alunos particulares e nesse grupo eu colocar conteúdos de atualidades em inglês para eles poderem assistir? Posso também. Isso talvez tome sim um pouquinho de tempo da sua semana, mas, cara, olha que entregável legal que eles vão poder ter
Pessoal, olha, a gente vai ter um grupo em que todas as semanas eu vou colocar ali conteúdo sobre coisas atuais que estão acontecendo que vocês vão poder assistir. Né? Então você pode colocar ali dentro também. Então a primeira coisa que você tem que se pensar na hora de você falar do seu valor para o aluno é o que eu estou entregando para ele. Eu estou entregando coisas o suficiente para fazer com que a minha aula vale 120, 130 reais? Ou estou só falando assim, não, você tem que fazer comigo porque eu fiz 50 anos de aulas de inglês e eu tenho super experiência. 20 anos de aula de inglês tem um monte de professor aí que tem. Então vou bater nessa tecla de novo. Qual que é o seu diferencial? Tá certo? E empacota isso de uma forma bonita para mostrar para o aluno. Tá fazendo sentido isso aqui? Faz em pontos. Segundo passo, para você aumentar o valor da hora-aula. E aqui é um passo que eu vejo que eu quero muito mais te ajudar a impedir de você tomar essa ação do que algo que você tem que fazer mesmo, tá? Me explico. O que acontece? Nós somos professores, nós sabemos que a gente sabe o quanto que é o valor daquilo que a gente traz. Uma pessoa, pessoal, pensa o seguinte, uma pessoa que aprende inglês, ela tem uma transformação para a vida toda. Vamos pensar no seguinte, a pessoa precisa de inglês para o emprego dela. E graças ao inglês que ela aprendeu com você, um professor dedicado, que se esforçou durante muitos anos para fazer um bom conteúdo para ela, ela conseguiu passar de coordenadora para gerente. Vamos dizer aqui, ó, por baixo o salário dela aumentou de 500 a 1.000 reais por mês. Vamos colocar 1.000 aí só para ser mais fácil a conta. 1.000 reais por mês. Se ela ficou 2 anos fazendo aula com você, tá? Vamos dizer que você cobrava 100 reais a hora. 1 hora por semana ali, 400 reais por mês. Durante esses 2 anos, ela vai ter gasto com você aí uns 10 mil. Mais ou menos. Tá certo? Se ela conseguir um emprego que ela ganha mais 1.000 reais por mês, ela vai ganhar mais 1.000 reais por mês pelo resto da vida. Vamos dizer que nos próximos 10 anos ela teve esses mais 1.000 reais. 10 anos são 120 meses. 120 mil reais a mais que veio para ela por causa dessa transformação que você causou para ela. Tá? Então, eu como professor preciso entender a transformação que eu estou levando para o meu aluno. É muita coisa. Tá? É claro que eu não posso colocar qualquer valor de hora-aula só por causa disso também. Então, se para ele vai voltar 100 mil, eu vou colocar 300 reais a meia hora. Não, você tem um mercado que acaba balizando isso. Tá? Mas se eu entendo o valor que eu consigo trazer para o meu aluno, eu não vou ter o que impede a maioria dos professores de aumentar a hora deles. Que é o quê? Medo, insegurança. Fala assim, mas se eu aumentar minha hora-aula de 50 para 70, ninguém vai querer fazer aula comigo, ninguém tem possibilidade de pagar esse valor. Isso não é verdade. Se você só conhece pessoas que não podem pagar esse valor, você precisa então começar a conhecer, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, conhecer outras pessoas que vão te ajudar nesse ponto. E aí aqui pode parecer um pouco assim, mas tem gente que precisa de inglês e não tem essa possibilidade. Eu quero fazer algo um pouco mais para chegar para mais gente. E aí você tem que decidir qual que é o seu posicionamento como professor. Se você tem essa visão um pouco mais de ajuda, de falar assim, eu quero que pessoas, né, com renda não tão elevada consigam ter acesso também, quero fazer algo mais acessível, dá para você fazer nas aulas particulares, dá para você fazer turmas, tem algumas formas de você fazer isso. Agora, aceite também. Não, eu quero fazer algo mais acessível e vou cobrar aqui 30, 40 a hora e o meu salário vai ser o salário que eu consegui nesse valor. Também não adianta ficar chorando pelos cantos. Aceita isso. Agora, Pedro, qual que é a sua visão? A minha visão, que foi o que mudou meu jogo, porque eu já passei por isso, tá? Eu tinha também essa questão de, mas meus alunos são muito bons, eu não quero aumentar a hora, tal. Se eu aumentar, não sei se outras pessoas vão conseguir pagar. Até o momento que eu entendi a seguinte questão, né? Se eu acredito no valor daquilo que eu estou entregando e eu cobro o valor correto, eu vou ter mais tempo, porque se o meu valor da hora é maior, eu preciso de menos tempo para ganhar bem. E aí eu vou ter mais tempo para outras atividades. Nesse tempo extra, eu posso me dedicar à caridade, eu posso dar bolsa de estudo para outros alunos, eu tenho muito mais possibilidade. É muito mais fácil você conseguir ajudar mais pessoas se você tiver 10 alunos que te pagam 100 reais a hora e você consegue fazer um salário interessante. Vamos dizer que você faz 2 horas na semana, seriam 20 horas na semana, ganhando bem. Depois você tira mais 5, 10 para ajudar quem está precisando.
do que você tentar levar 30, 40 horas para todo mundo e aí você fica apertado e não consegue, fica frustrado e tudo isso. Entende o que eu estou querendo passar? Então, assim, pode parecer uma coisa meio que... Ah, Pedro, essa não é exatamente uma estratégia para aumentar a minha hora-aula, e eu concordo, não é que é uma estratégia, porém, é uma coisa que impede muitos professores de aumentar a hora-aula deles. E a gente fala com muitos professores aqui, eu já trabalhei com muitos professores, inclusive, tem muito professor que com esse medo de cobrar uma hora-aula, ele fica nas escolas, e aí fica ali ganhando 30, 40, uma escola legal aí, uma escola realmente boa, deve pagar aí no máximo. Eu lembro que o meu sonho, quando eu comecei a dar aula, o meu sonho era conseguir ganhar R$20 a hora. Eu comecei ganhando R$8 a hora. Né? E aí quando eu entrei numa escola, ela me pagava R$21 a hora, eu fiquei felizaço. Felizaço, e hoje a gente sabe, né, que ainda dá pra ser melhor. Escolas boas hoje vão pagar no máximo 50. Tá? Em aulas particulares, você consegue fazer 80, 90, R$100 a hora com certeza, tá? Com toda certeza. Porém, você tem que acreditar nisso, você tem que aceitar isso. Tá certo? Não pode ter medo ou insegurança nesse ponto. E você tem que entregar para as pessoas que estão dispostas a pagar isso. E aí esse vem aqui, já indo bem direto, né, nos pontos aqui com vocês, o terceiro ponto que eu tenho para falar com vocês. Tá? O terceiro ponto é, Pedro, eu não conheço ninguém hoje que estaria disposto a pagar 80, R$100 a hora. Tá? Acredito nisso, a gente vive no Brasil, o Brasil é um país desafiador nesse sentido, a gente não tem muitas pessoas que... Quer dizer, a gente tem muitas pessoas que não têm uma condição financeira muito diferenciada, então para uma pessoa ela está disposta a pagar 400, tem gente até que inclusive não ganha tanto, mas está disposto para ter um serviço de qualidade, tá? Mas assim, é um público diferente, a gente tem que aceitar isso realmente, é um público diferente. Tá bom, Pedro, como é que eu faço então para alcançar esse público? E aí aqui eu vou te falar sobre duas coisas que você tem que agir de uma maneira um pouco mais estratégica. Você não pode só ficar esperando a sorte acontecer, tá? Primeira coisa que você precisa pensar, eu tenho hoje no meu ambiente alguém que eu conheça que tem contato com esse mundo um pouco mais, com uma condição financeira um pouco melhor? Talvez eu conheço alguém que é um empresário bem-sucedido, ou eu conheço alguém que tem uma profissão, né, que paga um pouco melhor, ou que já está dentro de uma empresa há algum tempo, já tem um cargo mais de confiança dentro dessa empresa, né? E não precisa ser diretor de empresa não, tá? Ali na faixa de coordenação, gerência, pagar R$100 a hora é uma possibilidade já, tá? Se as pessoas trabalham aí em grandes empresas, né? Então, faz uma reflexão, mas é uma reflexão séria, tá? Não adianta você falar assim, ah, Pedro, não conheço ninguém. Calma. Olha os seus contatos no WhatsApp, com quem você já conversou, pensa nos seus amigos, né? Por quê? Desses contatos você pode chegar para esse público. Você precisa de uma pessoa nesse público, tá? Porque aí você consegue chegar. E aí, uma pessoa que faz aula com você cobra R$100 a hora, né? Ou mais, aí, dependendo da sua realidade. E ela gosta das suas aulas, isso é muito importante, você tem que ter a entrega, que foi o que eu falei lá no começo, você tem que ter a entrega, tá? Ela vai conhecer outras pessoas que também estão dispostas a pagar o mesmo valor, tá? Isso aconteceu comigo, né? Eu consegui dar aula para um médico, né? E eu comecei a dar aula para ele, nesse caso até foi curioso, tá? Porque não foi aula de inglês, foi aula de espanhol, eu falo inglês e espanhol, dou aula dos dois, foi de espanhol, e eu me impressionei, porque eu começou a me indicar outros profissionais da área dele que estavam precisando de espanhol também. Olha que maluco. Eu nunca imaginei médico precisar de espanhol. Tá? Mas de qualquer forma, como que aconteceu? Comecei com esse médico, né? Nem cobrei um valor assim exacerbado, né? Comecei com ele cobrando R$90 a hora, conversando com ele, claro. E aí tudo que eu falei para vocês, mostrei todos os benefícios do curso, fiz de uma maneira com que ele conseguisse entender que é diferente do que tem no mercado, que tem um conhecimento aqui, eu tenho conhecimento de negócios, então uma conversa, né, atrelada a esse caminho, que ele também tinha uma empresa dele de negócio dentro da área da saúde, muito importante isso também. Comecei com ele, e aí eu fiz um trabalho de indicação ativa com ele,
tá? Que isso não vou conseguir explicar para vocês aqui com detalhes, mas é uma coisa que a gente fala muito, principalmente na semana 10 em 30. Fiz um trabalho de indicação com ele e conseguiu outras pessoas também, tá? Que aí começaram a ir, aí eu fui aumentando aos poucos, né? Para 100, 120 reais a hora, tá? Então, essa primeira pessoa que você vai encontrar, você vai fazer uma condição diferenciada para ela, né? Tenta conhecer ela melhor, saber um pouco mais dela. E aí quais são os pontos que você tem que pensar? Posso fazer essa condição diferenciada para ela. E a partir dela, você vai olhar e vai falar, beleza, eu vou trabalhar as indicações com essa pessoa. Tá? O que é importante aqui? Eu só consegui isso porque eu sabia de negócios e eu estava falando com alguém de negócios. Né? Que tem uma empresa na área da saúde e precisa ajudar essa empresa a crescer. E aí, para ele, pagar 100 reais, 120 reais a hora para mim é barato. Por quê? A partir do momento em que ele aprendeu espanhol, e ele aprendeu bem rápido comigo, ele conseguiu fazer negociações com gente no Equador, ele conseguiu fazer negociações com gente no México, que para a empresa dele trouxe milhões para a empresa dele. Tá? E eu estou super feliz por ele. Super feliz por ele. Tá? Então aqui, você tem que pensar o seguinte, tá bom, o que eu tenho para oferecer para esse público também? Porque eu tenho que ter esse cuidado de, qualquer um pode colocar o seu valor da hora-aula a 150 reais. Só que eu ponho a 150 reais a hora e eu não tenho um aluno, dois alunos? Ou não tem nenhum aluno? Então, o que você precisa aprender sobre o seu público para se conectar com eles? Pode ser nesse público mais da saúde, pode ser no público mais de negócios, pode ser na de viagem. Eu já tive essa experiência também, conheci uma pessoa da área de turismo e eu fiz o mesmo processo, me aproximei. No caso dela foi até diferente. Eu ofereci para ela aulas gratuitas se ela me indicasse pessoas do entorno dela. Consegui 6 alunos com ela, da área de turismo. Coordenadores também, gerentes, para poder conversar. Aí nesse caso foi inglês mesmo. E cheguei para mais pessoas que cobravam o mesmo valor que ela estava, que eles já estavam dispostos a pagar, né? No caso dela, eu fiz um acordo ali de fazer algo gratuito, conforme a quantidade de pessoas que ela indicava, e aí fui chegando para as pessoas, cobrando o horário, o valor da hora que eu sei ali que eles tinham a possibilidade de pagar, né? Que era um público mais, né, nesse sentido que eu falei para vocês, que já estavam há muito tempo nessa área, e consegui mais alunos. No valor de hora mais alta. Eu comecei cobrando 20 reais a hora. Depois fui para 25. Eu lembro que para mim foi, nossa, quando eu passei para 50 horas, eu já estava achando que eu estava podendo. Tava podendo. E aí eu fui entendendo que na verdade eu estava entregando muito e recebendo pouco. E quando eu entendi isso e comecei a encontrar as pessoas certas, o jogo começou a virar, tá? E sobre isso, sobre você encontrar o público certo, pessoal, um ponto importante, não sejam apenas sugador, tá? Tá bom, Pedro, então isso quer dizer que eu tenho que olhar aquela pessoa à minha volta que é bem sucedida e eu vou ter que colar nele, eu tenho que pedir para ele me ajudar. Nada disso, nada disso. Você sempre vai entregar, você vai entregar valor para essas pessoas, você vai se conectar com essas pessoas. Por isso que eu falo, você sempre dá o seu melhor, onde quer que você esteja. Estou na igreja, estou fazendo um projeto de caridade. Você sempre se esforçar, ter um bom relacionamento com as pessoas, você nunca sabe o que pode acontecer. E pessoas podem te abrir as portas, só que você tem que estar no lugar certo. Então, às vezes, tá bom, eu não consigo estar em todos os lugares onde essas pessoas estão, mas eu posso oferecer algo para eles. Naquele momento, quando eu não tinha muito a oferecer, eu falei, olha, eu sei que você precisa de inglês, você já me falou isso em uma outra ocasião, que a gente tinha se visto poucas vezes, né? Mas ela falou, preciso de inglês, e eu tô aqui fazendo um projeto novo de inglês. Então eu até trouxe essa cópia para ela, eu quero testar com você o novo material que eu estou produzindo, então eu vou te dar aulas gratuitas desde que você me indique pessoas. Cada pessoa que você me indicar, eu vou te dar 1 mês de aula gratuita, 1 hora por semana, tá? Ela me indicou 4 pessoas, eu fiquei ali, foi 3 ou 4 pessoas, fiquei de 3 a 4 meses ali dando aula para ela de forma gratuita. Que disso daí veio 6 alunos. Então, ganhei muito mais com relação a isso. Então, entrega primeiro. Se você quer chegar para esse público, não adianta. Pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, tá? E isso é um ponto importante, né? Eu tô falando de pessoas bem-sucedidas financeiramente. Não quer dizer que eles são melhores nem nada.
Ele só tem uma renda melhor, só isso, tá? Pessoas bem-sucedidas financeiramente, muito provavelmente tem um monte de gente pedindo coisa para ela. Então elas estão cansadas disso. Você não tem que ir lá e pedir nada. Você tem que ir lá, chegar e oferece. Oferece uma parceria, oferece um acordo ali com que você consiga fazer para a pessoa. Entrega mais primeiro para depois conseguir. Então, assim, se você primeiro tiver uma boa apresentação do que você entrega, se tiver uma entrega que brilhe os olhos da pessoa, que além das aulas particulares você consegue entregar mais do que isso, para mostrar que ela vai ter o resultado mais rápido possível, tá? Se você acredita no valor que você está entregando, se você não tem mais medo e insegurança, e se você encontra o público certo e utiliza uma pessoa desse público para conseguir indicações de maneira ativa, você vai conseguir dobrar o valor da sua hora, tá? Por quê? Porque dessa forma você está trabalhando de maneira estratégica. Você não está apenas na sorte. Você não está dependendo de algo acontecer na sua vida. Você está atento ao que está ao seu redor para aproveitar as possíveis oportunidades. E isso é que muda quem tem sucesso do que quem não tem. Quem tem sucesso, ele está com a anteninha sempre acesa, tá? Sempre ligada para perceber. Aí as pessoas de fora muitas vezes vão falar: poxa, mas esse cara aí teve sorte. Não, ele só estava com a antena ligada para entender essas oportunidades que muitos outros professores não veem, tá? Pode ter certeza que tem professor que não vê. Eu já conheci professores que deram aula para gerentes, que deram aula para grandes pessoas de empresa e ficou por isso mesmo. Deu aula durante 2 meses e acabou. Não conseguiu criar uma conexão, não conseguiu dali, daquele ambiente, crescer. Por quê? Porque achava que era só um professor que tinha que ir lá dar aula e voltar para casa. Não. Você tem que se conectar com o seu público, você tem que entregar, você tem que mostrar como que aquela pessoa precisa de você e do que você está fazendo, tá? E é nós que trabalhamos com educação, realmente transformamos a vida da pessoa. Quanto é que vale isso? Vale muito mais do que R$100 a hora, tá? Por fim, para finalizar aqui, acho que é bastante importante, Pedro, como é que eu sei se a minha aula hoje vale R$100 a hora ou não, tá? E aí vai depender o seguinte, faz uma escadinha, independente. Se você hoje trabalha numa escola, ou se você tem aluno particular hoje, e você ganha ali 30, 40 reais a hora, 50 reais a hora, faz uma escadinha. Você não precisa transformar isso amanhã, entendeu? Vai de 50 para 60, de 60 para 70, de 70 para 80. Encontra o público. Às vezes você encontra um público que estaria disposto a pagar 100, mas você vai cobrar ali 70 dele por enquanto, que é o que... E vai fazendo a escadinha. Vai galgando. Quando você tiver a sua base bem estabelecida, você já fez ali os seus 5, 6 mil reais por mês, cara, você vai ter muito mais confiança para aumentar o valor da sua hora, tá? Vai fazendo esse processo gradual com paciência, com a antena sempre ligada, que as coisas vão acontecer, tá? E você vai poder ter essa transformação e ter a renda que você merece, tá? Para finalizar, então, queria só lembrar, semana Teacher 10 em 30, dias 11, 13 e 14 de agosto. Vamos falar um pouco de como a gente coloca essas estratégias em prática e muito mais. Não deixe de assistir, o link está na bio para poder fazer inscrição. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tá? E a gente se vê nas próximas lives de acontecimento que acontecerão nos próximos dias, tá bom? Um abraço, teacher, e bora aumentar esse valor de hora-aula aí.